Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, sejam bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Bar Midbar, a primeira porção do quarto livro da Torá, está principalmente envolvida com o recenseamento do povo judeu, feito no segundo mês, seu segundo ano no deserto. Após relacionarem os líderes das 12 tribos de Israel, a Torá apresenta os totais de homens entre as idades de 20 e 60 anos para cada tribo, sendo que a contagem totalizou 603.550 pessoas. A estrutura do acampamento é, então, descrita com a tribo de Levi no meio, guardando o Mishkan. Tabernáculo cercada pelas 12 tribos de Israel, cada uma na área em que lhe foi designada. É feita a designação da tribo de Levi como os melhores líderes espirituais do povo judeu. E seu próprio censo é realizado, a parte do restante de Israel. A porção da Torá conclui com as instruções dadas à família de Quehat, segundo o filho de Levi, pelo seu papel de lidar com as partes mais sagradas do Mishkan. Isso aí, Shaul. Chegamos ao primeiro livro, a primeira parashá do livro de Bar Midbar, o livro de Números, onde começa essa organização política das tribos, a formação das tribos, a colocação das tribos estrategicamente para proteger o Mishkan. E nós vimos nas últimas porções de Levítico, em que o destaque foi dado à família de Levi. Também nesse planejamento geográfico, em que Israel está para passar por 40 anos ali no deserto, as tribos são deslocadas estrategicamente a que o Mishkan fique no centro. O que nos remete, sempre gosto de lembrar, da visão de Bilã. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, e eu, confiado na multidão da tua misericórdia, entrarei ante o teu sagrado santuário. Ou seja, a visão que comoveu Bilã. Porque veja, Yohanan, você tirar o elogio de um amigo não é difícil, é fácil. Mas quando você consegue sensibilizar ou impressionar o inimigo, o que te odeia, então isso nos dá a dimensão do que foi essa organização e além do censo, da contagem de todas as tribos, de cada uma das tribos, e da contagem distinta que é feita com a tribo de Levi, que tem o papel de sacerdote em relação às demais tribos de Israel. Bem, quais são as lições aplicáveis para nossas vidas, tirando um extrato de tudo isso? Principalmente no carregamento do tabernáculo, cada pessoa tinha de acordo com aquilo que Hashem achava que podia. Ele destacou, por exemplo, as partes mais sacrossantas ou mais santas, ele determinou a tribo de Levi, para que ele administrasse essas coisas. A mesma visão hoje o Eterno tem de cada um de nós. E as oportunidades que se nos abre em nossa congregação, em nossa sinagoga, sem que nós nos demos conta disso, acontece. Alguns fazem parte da manhã, outros fazem parte dos músicos, outros fazem parte do que explanam a Torá. Cada um tem uma parte, tem uma atividade dentro, assim como era naquele tempo. Coisa importante que o que nós lemos daquele tempo se aplica hoje nas nossas vidas.
Exatamente. E quando citamos, Yohanan, quando citamos da questão da organização política, né, que é o censo, um efetivo de guerra de homens acima de homens de 20 a 60 anos, poderia entrar no efetivo militar de defesa, da contagem distinta da tribo de Levi, que, ao contrário, eles não serviriam no serviço militar, mas no serviço sagrado, como foi mencionado. E isso nos dá também a dimensão que, pela contagem de 603 mil, mais de 603 mil homens de 20 a 60 anos, isso, fora dessa conta estão as mulheres, crianças, e os homens acima de 60 anos de idade. É notável a forma que Hashem administra a sua casa. A forma como estas coisas foram registradas nesse livro que nós vamos começar a estudar, que é o livro de Números. Livro de Números. Números, em que se numera, em que se conta e assim por diante. E eu estava pensando o seguinte, que muitas pessoas às vezes dizem, mas por que eu não posso exercer tal coisa? Eu como já disse, Deus nos abre as portas, Deus nos abre oportunidades para exercermos de acordo com o preparo que nós temos. Quem estuda a Torá profundamente, quem estuda a história, quem lê os livros, quem examina os comentários, ele tem foros, ou seja, condições de falar sobre a Torá, de falar sobre pormenores. O que os nossos sábios tiraram? Dadas as profundezas, eles trouxeram à tona. E muitas vezes nós entendemos quando estamos preparados para ela. Eu sempre digo, com que linguagem eu devo falar com meus ouvintes? Não sei se ele é letrado ou não. Então, de acordo com o nosso preparo, Deus nos abre as oportunidades. O Eterno nos dá condições de exercermos. Isso na nossa sinagoga. Um é música, outro é o Razan, outro é Moré, outro é aquele que faz parte do Minyan, que comenta. Muito interessante vermos a forma que o Eterno administra a sua casa. Exatamente. Então, tudo está sendo organizado, a constituição do efetivo militar, as tribos e os seus estandartes, suas bandeiras, a legislação da Torá que está sendo outorgada do Sinai. Então, Israel se organiza e se prepara de uma forma política, de uma forma geográfica, para ocuparem a herança que foi prometida às tribos de Israel. Right, o Yohanan Shaul. Bem, o desafio para nós ao iniciarmos o estudo no livro de Números, Armidbar. Justamente vamos enriquecer muito. Por isso que nós recomendamos as paraxás que são enviadas a você. Toda semana deve ser estudada. Porque, olha, às vezes a paraxá que a gente manda tem 7 páginas. Talvez você não tenha todo o tempo de ler isso, mas tem tanta riqueza. A leitura semanal, né, Shaul? Então, todos os domingos, você que está nos acompanhando, o Yohanan Shaul envia o comentário da paraxá, que são os midrashim, são os contos, todas as histórias envolvidas na leitura da semana. Então, você pode mandar o teu e-mail, e o Yohanan Shaul vai enviar para você o midrash, o comentário dessas porções, e uma leitura semanal, uma leitura a ser acompanhada juntamente com as aliot, com as 7 porções que estão na Torá. O nosso comentarista, de todos os dias, ele manda a explanação sobre cada aliança. E o podcast, o áudio, que todos os dias as pessoas que estão nos acompanhando nos grupos do WhatsApp também recebem diariamente a Torati, que é o comentário do Benjamin Zait, trazendo a atualidade
diária, né, da leitura da Torá para todos vocês. Isso e muitas outras coisas serão comentadas no próximo Shabat pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Shalom, e compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Shalom! שבת מקבלה, לי שבת מקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה